Oi, eu sou Ezeli Abreu e agora vocês vão ver a transformação do papelão em maquete. Ninguém me ensinou. Eu comecei quando a minha filha estava fazendo ensino fundamental, aí começaram a aparecer as maquetes, né, para ela apresentar na escola. E aí ela me pedia ajuda, ela e as amigas delas reuniam aqui, me pediam ajuda e foi aí que eu comecei a fazer as maquetes. As primeiras maquetes que eu fiz foram pirâmides, as 3 pirâmides, né? E eu fiz uma, como é que chama? Caravela, tudo com papelão. No caso da caravela, fiz a caravela com papelão e palito de picolé. Eu começava a fazer eu imaginava que pudesse dar certo e ia colocando ali em prática e ia surgindo. Das casinhas, por exemplo, a inspiração que eu tive foi da casa do seu Expedito Matos, que ele morava lá na rua 7 de Setembro. Ele tinha uma casinha, uma maquetezinha idêntica à casa dele. Aí eu trabalhava um pouco à frente da casa do seu Expedito e eu via a casa dele com a maquete assim na varanda e eu ficava encantada com aquilo. E desde essa época que eu já achava interessante, né, uma miniatura. E quando eu vi que eu podia fazer, no caso eu fiz as pirâmides, fiz a caravela, eu resolvi começar a fazer as casinhas, as miniaturas. Eu só pegava mesmo o papelão e começava a fazer ali. E eu não tenho medidas, não faço medidas de nada não. Tipo assim, não corto todas as peças para depois começar a colar. Eu faço coloco a primeira peça e dali eu vou medindo de acordo com a primeira peça. Teve uma evolução porque as casinhas, por exemplo, quando eu comecei a fazer, as primeiras que eu fiz, eu cobria elas com cartolina. Eu escolho os papelões mais resistentes, né? Porque tem uns papelão que é molengo, um pouco mole, e aí a casa, na hora que a gente vai, né, colar, juntar as peças ali, acaba amassando. E para não amassar, eu prefiro os papelão mais resistente. O meu esposo passa nas portas dos comércios e ele já sabe quais tipos de papelão que eu uso e ele traz para mim. Assim, infelizmente eu não tenho tanto tempo, né? Ainda agora eu estou trabalhando, aí eu não tenho tanto tempo, mas as pessoas me procuram para fazer maquete para, né, apresentação em escolas. A minha neta, por exemplo, aparece alguma maquete para ela fazer, aí corre atrás da avó, né? Principais matérias-primas que eu uso a cola instantânea, o pinheiro e o EVA. E agora eu estou usando também cimento. Eu faço as calçadas. Estou gostando de fazer calçada com cimento. Aí eu pego uma areia bem fininha, o cimento e cola branca. Então, normalmente são as pessoas que trazem para mim, né? Inclusive é muito difícil para eu estar encontrando a pinha adequada, porque se eu começo com uma maior, dependendo do tamanho da casinha, da maquete, se eu começo com a maior, eu tenho que ir com a maior até o final. Então, eu não consigo usar a pinha inteira. Eu tenho que usar só as primeiras pétalas ali da pinha, então é bem difícil. Eu uso verniz para passar no telhado, porque é uma forma de durar mais. A maior obra que eu construí até hoje foi a casa do sogro da minha filha. É uma fazenda de café. O artesanato, para mim,
Eu considero ele como uma terapia. Eu acho assim que todo mundo tinha que ter acesso ao artesanato. Não importa qual, sabe? Eu acho que todo mundo deveria aprender algum tipo de artesanato, porque para mim o artesanato funciona como uma terapia mesmo. Se eu tiver um pouco aborrecida, se eu começo a trabalhar com artesanato, me ajuda a distrair bem. Eu já fiz, hoje eu não sei onde ela está, mas eu já fiz a maquete da escola Padre Dimas, né? Tenho essas aqui que estão aqui hoje, mas nenhuma delas me pertence, né? Porque cada uma tem um dono, eu já, né, presenteei. A igreja, o padre, eu doei para o padre leiloou. Hoje quem é o dono dele é o Nilton de Aquino. Então, assim, tenho maquetes espalhadas. De Guaraciaba eu fiz a casa da Dona Fia, fiz a casa da doutora Ana Paula, fiz a casa do Totinho Batista, a igreja e o coreto. Eu falaria para as pessoas que quando a gente se propõe a fazer um artesanato, a gente se dedica ao máximo, né? A gente dá o melhor que a gente pode para fazer uma peça bacana, né? Eu tento fazer o mais parecido possível com a peça matriz, né? Eu falaria para as pessoas, né? Para valorizar mais o trabalho do artesão, porque a gente faz com muito amor. Então, essa é a maquete da igreja, né, de Guaraciaba, um dos cartões postais, né, uma coisa que chama bastante atenção. A minha filha que pediu para eu fazer, ela falou comigo: mãe, faz para a gente doar para o padre, porque ele estava fazendo a restauração da igreja, né, dos 2 altares laterais. Aí ela pediu que eu fizesse, e aí eu fiz para a gente doar para o padre, para ele poder leiloar. Aqui nós temos, né, o coreto, ele está ligado à igreja, né? Tem as festas, né, da igreja. Aqui fica a banda musical da cidade, né? Então faz parte da igreja. Isso aqui foi ideia de um amigo que eu fizesse o coreto. Ele falou que seria interessante e eu fiz. Tentei fazer o mais parecido possível. Aqui é a casa da Ana Paula, esposa do Edi. Eu fiz. Inclusive eu já tinha até feito ela antes, mas eu fiz ela com cartolina e acabou ficando envelhecida. Aí quis fazer ela novamente com o EVA e fiz para presentear a minha irmã. Essa aqui é a casa do Totinho Batista. Quando eu fiquei sabendo que ela seria demolida, corri para fotografar, né? Fiz as fotografias, entrei lá, fiz as fotografias dos fundos da casa. E antes mesmo dela ser demolida, eu já comecei a fazer. Essa aqui eu demorei bastante tempo para fazer. Essa aqui é lá de Teixeiras, né? Do São João, lá em Teixeiras, município de Teixeiras. Essa aqui é do sogro da minha filha. Eu fiz para presenteá-lo. Inclusive, ele ainda nem sabe que ela está pronta. E essa é a casa da Dona Fia, da saudosa Dona Fia, né? Aqui funciona a padaria, aqui a loja, aqui antigamente era açougue, né? Que hoje é loja. E aqui os fundos, a casa da saudosa Dona Fia. Essa aqui eu só fiz imaginando mesmo uma fazenda. Fiz e presenteei a minha mãe. Essa é da minha mãe. Essas são algumas das maquetes que eu já criei. E com o EVA faço outras peças também. Faço flores, caixinha. O EVA é uma obra-prima que faz uma diferença enorme.
Se você quiser saber mais sobre as maquetes, entre em contato 031 984 53 3155.